Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para mais um vídeo aqui do canal. O tema de hoje é biomas do Brasil e pegada ecológica. Então vamos trabalhar com esses temas, vamos pensar qual a pegada ecológica que nós estamos deixando no planeta e como a gente pode reduzir essa pegada, certo? Então, bioma, né? Qual o conceito de bioma? O que seria um bioma? Seria o conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação em escala regional, com condições geoclimáticas semelhantes e história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria. O que quer dizer isso numa linguagem mais simples? Um bioma, então, ele vai ser formado pelos animais e pelas plantas que vivem ali, né, os seres vegetais e animais que vivem ali, com condições de clima, de relevo, de hidrografia semelhantes. Então, é possível que esse bioma tenha características mais presentes, mais marcadas em seu centro e características mais de transição em suas bordas, certo? Então, aqui neste mapa temos os biomas do Brasil, certos biomas terrestres, e a ideia também de bioma marinho, tá? Que temos uma vasta vida marinha. Essa faixa em azul mais escuro representa as nossas 200 milhas náuticas, que é uma zona econômica exclusiva, né? Ou seja, só o Brasil pode atuar na exploração dos recursos desta área, dessa faixa de azul mais escura. Vou mostrar aqui com a flechinha ou melhor, com a luzinha vermelha do mouse, certo? Aí eu tenho os biomas, então, a Amazônia, né, floresta amazônica, que é uma floresta equatorial, né, lembrando que ela avança por territórios de outros países da América do Sul. Nós temos o bioma cerrado, né, que é essa parte toda do Brasil central, e ele uma parte faz meio que a transição entre a floresta amazônica e a caatinga, nessa parte aqui do cerrado. Então, caatinga, né, esse bioma que está relacionado ao clima semiárido no nordeste do Brasil, né, que vai ter as suas espécies bem características em função dessa condição climática. Temos também aqui a Mata Atlântica, tá? E a Mata Atlântica, pela sua diferença latitudinal, ou seja, nós temos Mata Atlântica desde essa porção mais ao norte da região nordeste, passando pela região sudeste até chegar na região sul. Então, nós temos um gradiente de latitude diferenciado, e isso vai fazer com que nós tenhamos espécies diferenciadas também. Infelizmente, hoje temos somente 7% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica. Como o próprio nome já diz, ela sofre grande influência do Oceano Atlântico. E a Caatinga, que já falei para vocês, o Pampa, né, nosso bioma aqui do sul do Brasil, que se espalha, esse bioma se espalha também para a Argentina e para o Uruguai. É importante, então, frisar que biomas não conhecem limites políticos, nem de países, nem de estados, certo? Então, os biomas são condições naturais que se alastram, digamos assim, por outras áreas. E temos aqui também o Pantanal, tá? Aqui em Lilás, maior planície alagada do mundo. Neste outro mapa aqui, então, temos os mesmos biomas e algumas imagens associadas a cada um deles. Então, temos aqui o bioma amazônico, né, com toda a hidrografia que é sim bastante presente, quantidade de recursos hídricos aqui é bastante grande, a quantidade de cursos d'água, né, e a pluviosidade também, por ser uma área de clima equatorial, chove mais de 2.500 milímetros por ano. Tem áreas que chegam a 4.000 milímetros por ano. É muita pluviosidade. Temos aqui o Pantanal, né, mostrando aqui essa planície alagável. Temos aqui o bioma Pampa. Essa imagem aqui não seria a melhor, porque temos aqui o campo, ok, mas essas araucárias pertencem à Mata Atlântica. As araucárias é o que a gente chama de floresta ombrófila mista, tá? Então, ela
faz parte da Mata Atlântica, seria aqui puxadinho, e aqui no Pampa teríamos esse cenário que vocês estão acostumados a ver aqui na região, dos campos mesmo, né, das coxilhas cobertas de gramíneas, tá? Então, esse aqui não é o melhor, enfim, desculpa aí, gente. Tava tão bonita a imagem que eu na hora não me atentei, agora estou observando novamente. Aqui, então, nessa imagem, temos a Mata Atlântica, né, os mares de morros, que são característicos da Mata Atlântica. Aqui temos o bioma cerrado, né, com um relevo de chapada atrás, aqui bem ao fundo da foto, né, no último plano da foto. Aqui na frente nós temos os gradientes que vão desde os campos até as áreas de vegetação mais fechada no cerrado. E aqui o bioma de Caatinga, com esse aspecto ressecado da vegetação. Aqui, então, floresta amazônica, né? Algumas imagens da floresta amazônica, alguns animais característicos, né? Então, floresta amazônica e aqui alguns dos seus animais característicos. Temos aqui a preguiça, o peixe-boi, aqui as vitórias régia, né? Essa planta muito característica da floresta amazônica. Olha o tamanho do barco na proporção em relação à vitória régia. Então, muitas dessas chegam a 2,5 metros de diâmetro. Então, na Amazônia, as plantas têm um tamanho bastante grande, né? As espécies são bastante exuberantes, muito em função do quê? Do clima que temos, desse clima equatorial, com uma grande quantidade de precipitação e uma temperatura quente, né? Uma temperatura alta ao longo do ano todo. Tem pouquíssima amplitude térmica neste bioma. E aqui essa última imagem é de uma seringueira, né? A árvore utilizada para se extrair o látex, que na antiga se fazia toda a borracha através do látex. Hoje, grande parte da borracha é sintética, né? Nessa imagem, então, como falei para vocês anteriormente, temos a representação do bioma amazônico, né? Que se estende por outros países da América do Sul também. Aqui nessa imagem temos um gráfico para mostrar tipo, a porcentagem dos animais, das espécies animais que vivem na floresta amazônica. Então, temos uma grande porcentagem de espécies que são endêmicas. O que são espécies endêmicas? Que elas só existem neste bioma, nessas condições que foram dadas, certo? Temos bastante espécies de anfíbios, até mesmo pelas características, né, que temos áreas da Amazônia que são mais alagadiças, temos áreas de floresta de terra firme, mas temos muita área de igapós, temos muitos mamíferos também, répteis, né, temos 1.000 espécies de aves e 3.000 espécies de peixes, então temos muitas espécies que vivem neste bioma e que necessita sim ser preservado. A floresta ela se retroalimenta. O que quer dizer isso? Se a gente tira a vegetação da floresta amazônica, ela não vai conseguir se regenerar. Por quê? Porque essa vegetação frondosa de árvores de grande porte que a gente vê está muito relacionada ao quê? A decomposição da matéria orgânica e a produção de nutrientes para dar suporte para essa floresta. Além disso, se nós terminamos com a floresta amazônica, nós vamos modificar o clima globalmente. Muito da umidade, né, da chuva que temos aqui na região sul é provinda da região amazônica. Então, se nós terminarmos com a floresta amazônica, o Rio Grande do Sul vira um grande deserto. Isso vai inviabilizar plantações, tá? Sei que tem muitas pessoas que não são preocupadas com as florestas, mas são pessoas que geralmente estão preocupadas com a lucratividade das lavouras, né? Então, você termina com a floresta amazônica, você inviabiliza lavouras aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então, um breve resumo sobre o bioma amazônico. É o bioma com a maior biodiversidade do mundo. Nós temos uma biodiversidade gigantesca, espécies que a gente nem conhece e que infelizmente estão sendo extintas pelo desmatamento.
né, ilegal, pela invasão de terras indígenas, pelos garimpeiros, por tudo isso que nós estamos observando agora com a boiada passando, né? Observando ainda mais, o mundo está preocupado, pois esse desmatamento da floresta pode causar, e já está causando, impactos no clima global. Né? Então, o Brasil está sendo observado atentamente por outros países. Né? A bacia hidrográfica do rio Amazonas, ela é gigantesca, vários rios afluentes, subafluentes. Né? O rio Amazonas, ele nasce a partir do degelo, né, das geleiras da cordilheira. E, claro, ele vai receber o nome de Rio Amazonas mesmo, no ponto ali, depois do encontro do Rio Negro e o Rio Solimões, né, que a gente tem as águas barrentas de um rio e as águas escuras de outro, em função da matéria orgânica. Então, fica um encontro das águas realmente muito bonito de se observar. Outra característica desse bioma é a alta pluviosidade, né, como já tinha falado, é um clima equatorial, então a quantidade de chuvas é bastante grande. O solo é pobre, é um solo arenoso que sofre com a lixiviação, ou seja, que sofre com a lavagem constante, né? E esse bioma só se sustenta em função da serrapilheira, que é essa camada toda de matéria orgânica que vai se decompor. Então, cada galho de árvore que cai vai se decompor e vai dar origem a nutrientes que vão alimentar a floresta. A característica também da maioria das folhas, né, que elas são perenes, né, ou seja, elas não caem no inverno, porque também não tem um inverno pronunciado, e são plantas latifoliadas. O que são plantas latifoliadas? Que têm as suas folhas largas, certo? Tem as folhas bastante largas. Infelizmente, é uma região que sofre com o avanço da agroindústria, né? Ocorrem desmatamentos de áreas gigantescas para a criação de gado, né? E a gente tem até o chamado arco do desmatamento, que está cada vez mais avançando floresta adentro. No cerrado, então, pessoal, esse bioma ele é bastante importante, pois nele encontram-se nascentes de muitos rios brasileiros. Então, se você termina com cerrado, você termina com as nascentes de muitos rios e você acaba tendo problemas com os recursos hídricos, né, com a falta de água em muitas regiões e com a falta de energia elétrica também, porque grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é advinda de hidrelétricas. Então, temos aqui cachoeiras, né, na Chapada dos Veadeiros, temos aqui o veado campeiro, né, que é um animal símbolo dessa região, as araras, ararinhas azuis, é uma região muito bonita, né, e que possibilita um turismo bastante forte e praticamente o ano inteiro, né, as trilhas, como eu brinco, são trilhas secas, porque a gente tem duas estações definidas, né, uma seca e uma chuvosa. Então, o que acontece? Tu não tem essa formação de limo nas rochas, como nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Então, fazer trilha nessa região é muito mais tranquilo do que fazer trilha aqui no Rio Grande do Sul, que a rocha tá sempre molhada, que tu tá sempre escorregando, que tá sempre tudo úmido. E aí não é mais tranquilo de fazer as trilhas. Aí, esse mapa ele mostra, então, o bioma cerrado, que perpassa vários estados, né? Perpassa grande parte da região centro-oeste do Brasil, e parte da região sudeste, parte da região nordeste também. Então, no bioma cerrado, né, nós temos muitas espécies de flora, né, mais de 12 mil espécies de flora, né, ou seja, de vegetais de diversos tipos. Metade dessas espécies são endêmicas, ou seja, só ocorrem neste bioma. Temos muitas espécies de mamíferos, anfíbios, répteis, aves, muitas espécies de peixes também, né? No centro desse nosso gráfico está uma onça pintada, né? Que é um animal símbolo da região.
Observamos, então, um breve resumo sobre o cerrado, né, sobre esse bioma, que tem uma vegetação que a gente associa à savana, né, faz um comparativo, né, seria a savana brasileira. A gente brinca muito o parâmetro savana, o filme Rei Leão, né? Então, teríamos algumas características parecidas em algumas áreas. A gente tem árvores mais espaçadas, com vegetação de gramíneas, né, vários estratos de vegetação, e outras a gente chega a ter bem a vegetação mais fechada, de árvores mais, né, fazendo uma composição mais fechada mesmo de mata. Como eu falei anteriormente, temos duas estações definidas, a estação seca no inverno e a chuvosa no verão. Então, o verão é chuvoso, é comum que tu tenha, nessa região chuvas, tipo final da tarde chuva, no outro dia de manhã sol e final da tarde chuva de novo, né? Então isso ocorre no verão constantemente. É o segundo maior bioma brasileiro, né, em termos de extensão. Está sofrendo grande impacto da soja, né, a expansão da fronteira agrícola promovida pelos governos militares da década de 70, né, e que se expande, continua se expandindo. A gente costuma brincar que o gaúcho é o grande mal do cerrado, né, que como o preço da terra era muito mais barato lá alguns anos atrás, muitos gaúchos foram para lá e desmatando o cerrado para produzir soja. Né? E atualmente uma região que sofre o aumento da urbanização. A gente não pode esquecer que dentro desse bioma está a capital do Brasil, né, Brasília, e essa capital ela foi pensada e planejada para ser no centro do Brasil, com a ideia de que dominando o centro do Brasil, tu dominaria o país como um todo. Chegamos então a Caatinga, né? O que quer dizer Caatinga? Na língua tupi, quer dizer mata branca. O tinga é mata, caa branca. É uma mata esbranquiçada pelo que? Pela falta da pluviosidade. Né? Então a gente tem uma variedade de espécies de cactos, né? Alguns deles é possível utilizar para alimentação dos animais. Na caatinga é aquela coisa, tu vai numa área na época de chuva, é lindo, é verde, tu fica pensando, tá, mas cadê a mata branca, né? A mata acinzentada. E aí quando tu vai na época da seca, tu entende o porquê. Eu já fui para a região do Cariri cearense, né? Região ali da Chapada do Araripe, na época de chuva e na época da seca. E é assim, absurdamente diferente a paisagem nesses dois períodos. Esse pássaro que aparece na imagem, né, aqui, soldadinho do Araripe, tá, que eu falei para vocês que é uma espécie endêmica da região da Chapada do Araripe. Aqui, então, é um mapa com a diversidade de espécies que temos dentro da Caatinga, a variedade de características das plantas, nem todas são iguais, nem todas as áreas são iguais. A gente tem algumas características comuns de árvores mais baixas, com troncos retorcidos, né? E folhas miúdas e cerosas, porque essa cera na folhinha faz com que ela perca menos umidade para a atmosfera, né? Então temos essa questão toda da caatinga. Na caatinga temos muitas espécies endêmicas, inclusive de flora, né? Aqui uma jiboia no centro do nosso gráfico. Temos um número bem menor de espécies de peixes, né, do que o observado na Amazônia e no Cerrado, por motivos que muitos rios secam no período de seca mesmo, né, no período de estiagem. Então temos uma série de problemáticas, né? A gente não tem uma biodiversidade tão grande como a da floresta amazônica ou do cerrado por motivos de menor quantidade de água, são menos espécies que conseguem viver nesse ambiente mais hostil, digamos assim. Um resumo do bioma caatinga, então, como eu disse para vocês anteriormente, né, a ideia de mata branca, né, esbranquiçada em função da falta de pluviosidade. No bioma Caatinga, a precipitação fica em torno de 750 milímetros por ano.
praticamente 1/3 da precipitação que temos aqui no sul do país, lembrando que nem todos os anos chove 750 milímetros, né? A gente tem épocas de menor quantidade de chuva ainda. A gente tem a questão das massas de ar, que não conseguem circular de forma a levar a umidade do oceano para o interior do continente. A gente tem muito da extração dessa vegetação de caatinga para a produção de carvão. Temos, sim, processo de desertificação, áreas que estão sofrendo esse processo. E temos a questão também da transposição do Rio São Francisco, que ela é bastante polêmica, por motivos que tu modificar o curso de um rio, tu acaba modificando características dele e gerando impactos bastante negativos para esse rio, e ainda, além de tudo, temos a questão de que a transposição acaba por atender, muitas vezes, não uma pequena propriedade, não um pequeno produtor, mas muitas vezes grandes propriedades que trabalham com a produção de frutas para exportação, né? Nem é para consumo dentro do país. Aí chegamos ao bioma Pantanal, certo? Maior planície inundável do mundo, então a gente observa aqui, época de chuva e de seca também é bastante diferente, né? Nem chega a ser uma seca, mas é época de inundação, digamos assim, né? Áreas que tu visita na época de menos chuva e que tu conversa com as pessoas e elas te dizem, olha, tá vendo tudo aqui, na época de chuva fica tudo alagado, enfim. Então, eu quando fui para lá, eu fui para Cáceres, né, que faz fronteira com a Bolívia, e era um período de bastante chuva, né, então bastante complicado, né, as áreas urbanas também sofriam com alagamentos. Essa imagem aqui de baixo, a gente observa os tuiuius, que são aves belíssimas, são aves com uma envergadura bastante grande, elas chegam a 1,20 m de altura e são belíssimas voando assim nos céus do Pantanal. Aqui outros animais, aqui é outra imagem, né, que mostra melhor o tuiuiu. É uma ave que tu olha assim, mas como é que voa esse bicho? E voa, e é belíssima. Os jacarés também que tu encontra em Cáceres, visitamos uma praça e na praça tinha jacarés. As piranhas, né, que são muito comuns nos rios do Pantanal. As garças também, as ararinhas azuis, que são belíssimas, né? Eu vi uma revoada de ararinha azul e foi assim, ó, gente, de deixar o coração quentinho, de tão lindo que é. As onças também, que aí são mais difíceis de se visualizar, e também eu nem queria ver uma onça de perto, né? Ver as ararinhas assim perto, tipo, estar sentada numa mesa ali, numa lancheria, olhar assim, elas passando, foi belíssimo. E, infelizmente, sabemos que hoje esse bioma está muito mais degradado do que quando visitei. Visitei em 2004, né? Então já vai um tempo grande, né? Que infelizmente sabemos que a devastação está cada vez pior. Um resumo sobre o bioma Pantanal, então. Áreas alagadas, né? Com grande biodiversidade. O clima tropical, né, com uma estação seca e uma chuvosa, então temos período de seca, período de chuva. A seca não é tão pronunciada como na Caatinga e também é menos seca do que comparado ao Cerrado, por exemplo, tá? Em relação aos impactos ambientais, a criação de gado, sim, gerando impacto ambiental. O desmatamento, também bastante grande, né? E nessa região está a região centro-oeste, que vem, faz parte da região centro-oeste, né? Que vem sofrendo uma ampliação das áreas urbanas também, muito em função dessa expansão da fronteira agrícola, que avança cada vez mais, desmatando, destruindo para o agronegócio, tá? Lembrando que o agronegócio, gente, não é o maior responsável pela produção de alimentos no Brasil, mas sim de grãos para exportação, tá? Soja para exportação, e essa soja toda, a gente, muitas vezes vai ser usada para servir de ração para animais em outros países, né?
Então, tu destrói todo um bioma riquíssimo para produzir comida para porco na China, certo? Então, é importante se pensar quem ganha com isso e quem perde. Então, ainda sobre o Pantanal, né? Temos uma flora rica, temos aqui uma espécie de peixe comum na região, que é o pacu. A quantidade de aves, ela não é tão grande quanto na Amazônia, até mesmo pela dimensão deste bioma, ele é bem menor, né, em termos de área territorial, mas tem bastante espécies interessantes de a gente observar. Né? Tem muita questão no Pantanal da pesca esportiva, né? E por ser uma área de planície inundável, então ela é de fácil navegação, então é bastante interessante, tem áreas belíssimas para visitação. Sobre a Mata Atlântica, então, foi o primeiro bioma do Brasil a ser desmatado, lembrando que os portugueses chegaram pelo litoral, então aqui a grande muralha, né, de vegetação dos mares de morros, né? Aqui uma vegetação de mangue, e como eu falei para vocês anteriormente, os biomas brasileiros, né, eles vão, no caso, a Mata Atlântica, ela tem uma grande diferença de latitude, né? Então, ela começa lá na região nordeste do Brasil, da parte litorânea, obviamente, né? Com características de vegetação de área equatorial até chegar aqui no sul do Brasil. Então, por exemplo, mangue, tu tem quase todo o litoral do Brasil, certo? Aqui no Rio Grande do Sul nós não temos característica climática para a presença de mangue. Então, os mangues vão até ali Santa Catarina, né? Aqui nós já temos o marisma, que é um outro tipo de vegetação, que também é uma vegetação que está na relação entre a água salgada e a água doce. Né? Os mangues eles têm essa vegetação na saída do que? Da água doce do continente com a água do mar. Então, esse equilíbrio que acontece faz com que a gente tenha esse tipo de vegetação. Aqui no centro da imagem nós temos o mico-leão-dourado, tá? Que é uma espécie símbolo da Mata Atlântica. E quando se escolhe espécies para preservação, a gente geralmente procura espécies fofinhas, bonitinhas, que tu olha, que bichinho bonitinho. Por que isso? Porque as pessoas acabam associando esse animal bonitinho, fofinho, queridinho, com o bioma como um todo, entende? Então, tu acaba conseguindo uma maior preservação desse bioma. Obviamente que nós não temos o mico-leão-dourado em toda a extensão da Mata Atlântica. Atualmente é uma espécie bastante ameaçada de extinção. E a gente se faz essas campanhas tipo Salve o Mico-Leão-Dourado, pensando que para salvar essa espécie é necessário manter o habitat dela existindo. Então, por isso que se usa animaizinhos assim. Como eu digo, tu não vai usar uma cobra venenosa que as pessoas têm medo para fazer campanha de preservação, né? Então, tu usa animais fofinhos para fazer esse tipo de campanha. Por quê? Porque tu quer buscar a simpatia das pessoas, certo? Aqui então, esse mapa, né, gente, ele mostra a cobertura vegetal da Mata Atlântica, né? E ela vai ser diferenciada ao longo, né, de toda esse litoral. Então, como eu estava falando antes para vocês, por exemplo, a araucária angustifolia, né, que é o pinheiro, ele se encontra só aqui nessa região sul do Brasil. Por quê? Porque ele precisa, o pinheiro, né, que nos dá o pinhão, a araucária angustifolia, ela precisa de temperaturas mais baixas e ela só nasce espontaneamente em altitudes superiores a 600 metros. Então, para que a gente tenha araucária, é preciso de temperaturas menores. Então, nós vamos ter espécies diferenciadas ao longo de toda essa faixa. Claro que hoje temos apenas 7% da vegetação de Mata Atlântica original. Né? Então, nesse gráfico aqui, olha só, são mais de 18 mil espécies vegetais, é uma
vasta biodiversidade, né? Temos mais de 10 mil espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem em ambiente de Mata Atlântica. Temos uma quantidade grande de mamíferos endêmicos, então, por exemplo, o mico-leão dourado, ele só ocorre na Mata Atlântica, tá? Ele não ocorre em outras áreas. Não confundir Mata Atlântica com floresta amazônica, por favor. A Mata Atlântica, ela tem a influência do Oceano Atlântico. A floresta amazônica, ela tem toda a questão de ser um clima equatorial, tá? São coisas diferentes. São florestas de climas quentes e úmidos, mas elas são completamente diferentes, tá? Tanto é que, como eu expliquei antes para vocês, a Mata Atlântica, por ela ir dali da região Nordeste até a região Sul do Brasil, nós vamos ter características diferentes em função até mesmo da variação de clima, tá? Então, dentro da Mata Atlântica tá a araucária e tá o manguezal, entende? E que são completamente diferentes. São espécies diferentes que compõem esse conjunto, né? Mas tudo faz parte da Mata Atlântica. Um breve resumo sobre a Mata Atlântica, então, é uma vegetação latifoliada associada à umidade do ar, tá? Então, latifoliada, folhas largas, associada à umidade do ar que vem do Oceano Atlântico. É o bioma mais degradado e mais desmatado. Começou lá com a extração do pau-brasil, passou por todo o ciclo da cana-de-açúcar, né, que era plantada nessa área, passou pelo ciclo do café e, além disso, tem a maior concentração populacional e industrial. Então, a maior parte da população brasileira vive nessa área desses biomas. Aí vamos para o Pampa, né, conhecido nosso. Então, aqui os quero-queros, aqui um zorrilho, né, esse tipo de vegetação muito comum do Pampa, né, das gramíneas. Aqui uma foto do Rio Uruguai, né? Então nós temos essas características. Observem que nas margens do rio nós temos uma vegetação de um porte um pouco maior pelas condições que o rio proporciona, certo? O certo seria o quê? Se preservar toda essa vegetação da beira do rio, nessa mata ciliar, que tem a função de proteger o rio, seja da poluição, seja do despejo de lixo, seja da erosão das margens e da deposição de sedimentos no fundo do rio, tornando o rio mais raso, é o que a gente chama de assoreamento de um rio, certo? Aí o rio se torna mais raso em função dessa grande quantidade de sedimentos que ele recebe e o que acontece? Maior potencial para enchentes. Então, no bioma Pampa, né, aqui um mapa do Rio Grande do Sul, delimitando onde temos a Mata Atlântica, onde temos o bioma Pampa, tá? São Borja está aqui assim. Então, o que acontece? Estamos no bioma Pampa, né, próxima à área de Mata Atlântica, mas temos aqui a característica de Pampa. Então, trabalhamos aqui com coxilhas cobertas por gramíneas, temos a influência da massa polar atlântica no inverno, né, aquele frio que vem do sul, né? E infelizmente o bioma Pampa está sofrendo cada vez mais com o aumento da silvicultura, plantação de pinos e eucalipto. Além da questão das pastagens também. É propício o bioma Pampa para a criação de gado? Qual o problema? Que muitas vezes a gente tem a plantação de espécies de pastagem que não são nativas, né? Foi o caso, por exemplo, do capim-anone, que foi trazido, né, para o Brasil, e o tipo do capim, ele corta a boca do gado. Não foi nada esperto, né? Porque trouxeram, porque era uma espécie que crescia rapidamente, mas ela prejudica o animal, então não deu muito certo. Então, aqui sobre o bioma Pampa, né, nós temos o sapinho da barriga vermelha, né, que é uma espécie endêmica. Temos mamíferos, anfíbios, répteis, né? Mesmo sendo um bioma que a gente olha e parece tudo muito homogêneo, temos 1.623 espécies diferentes de plantas, né? Então, é bastante considerável isso. Observamos que parece tudo muito homogêneo, mas não é, temos diversas espécies. Aí entramos na ideia de como, por quê,
De que forma? De que forma você usa a água? De que forma você usa a energia? De que forma você se alimenta? De que forma você consome e descarta? Como você se transporta, né? O ideal seria ter um teletransporte. Já imaginou? Apertou um botão, saiu daqui e se materializou lá. Mas infelizmente não temos esse teletransporte. Então, algumas questões a se pensar, né? Você já parou para pensar qual a relação entre o seu cotidiano e o meio ambiente? Vamos pensar um pouco. Vamos trabalhar com a ideia de pegada ecológica, né? Como o nosso estilo de vida deixa marcas no planeta. A ideia de pegada ecológica, então, é uma metodologia de contabilidade ambiental que vai avaliar a pressão do consumo das populações humanas sobre os recursos naturais. Então, ela é expressada, né, através dessa unidade, que são os hectares globais, que permite comparar a diferença dos padrões de consumo, né, entre diferentes sociedades e pensar se esses padrões de consumo estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Então, 1 hectare global significa 1 hectare de produtividade média global para terras e águas produtivas em um ano. Então, está associado ao quanto o planeta pode produzir em termos de alimento, em termos de água, de energia, e o quanto nós estamos utilizando. Então, a pegada ecológica vai contabilizar os recursos naturais biológicos, né? Renováveis, grãos, vegetais, carne, peixes, madeira, fibras, energia renovável, etc., segmentados em agricultura, pastagens, floresta, pesca, área construída e energia, e a absorção do dióxido de carbono, aquela questão que a gente estava falando do gás carbônico, né, o CO2, o quanto isso está presente na atmosfera, né, o quanto a gente aumentou essa produção. Lembrando que um vulcão que entra em erupção, ele libera esses gases, mas isso estaria o que dentro do normal do ciclo do planeta. O problema é que o ser humano tem uma série de atividades que libera muito desses gases. Então, os componentes da pegada ecológica seria a ideia do carbono, né, representada pela extensão de áreas florestais capazes de sequestrar o carbono, né, sequestrar as emissões de CO2 derivadas da queima dos combustíveis fósseis, né? Então, como eu falei antes, muito é absorvido pelos oceanos. Qual o problema dessa absorção, né, do fitoplâncton ter essa grande quantidade de alimento que acaba provocando a acidificação de algumas áreas e, inclusive, o branqueamento de corais, que a gente vai ver depois nos impactos ambientais causados pelo turismo, tá? As áreas de cultivo também fazem parte desse componente, né, da pegada ecológica. Então, representada pela extensão de áreas de cultivo, usada essa produção de alimentos e fibras, né, para consumo humano e também para ração da criação de animais, a questão das oleaginosas e inclusive até mesmo para a produção de borracha, tá? As pastagens também, né? A representação de pastagens utilizada para a criação de gado de corte, para gado leiteiro, para a produção de couro e produtos de lã. Então, não é só a vaca, o boi, tá? Lembrando que ninguém faz criação de touro, né? Touro, tu tem algumas matrizes para reprodução. Hoje, essas fazendas de grande produtividade é tudo feito de forma artificial, né? A inseminação das vacas, enfim. Tá? E aí entra aqui também as ovelhas e outros animais que também usamos, por exemplo, as cabras, que se usa muito leite, né? Enfim, entra aqui esse tipo de animal. A ideia das florestas também, a extensão das áreas florestais necessárias para fornecimento de madeira, celulose, lenha, né? As áreas construídas também entram, né? Ou seja, áreas cobertas de infraestrutura feita por seres humaninhos, inclusive a questão de transporte, habitação, estrutura industrial, reservatório para geração de energia hidrelétrica. Então, são todas áreas construídas por seres humanos para
atendimento de suas necessidades. Os estoques pesqueiros também entram nesse cálculo, tá? Da quantidade de espécies de peixes, de mariscos capturados, né? Tanto em águas salgadas como em águas doces. E aí tem o cálculo, né, gente? No último slide, eu deixei o link para fazer. Você pode copiar o link e fazer o seu cálculo de pegada ecológica, ou você coloca ali no Google cálculo da pegada ecológica e aparece vários sites que te oferecem isso, alguns sites um pouquinho diferente dos outros. Esse cálculo que eu peguei aqui, que eu fiz o cálculo da minha pegada ecológica, eu usei o site da WWF, tá? Que é uma ONG ambiental bastante séria, mas temos outras também, tá? Que trabalham com essa questão. Aí sobre a sua aí começa com alimentação, né? São blocos de questões. Começa com alimentação, como é a sua dieta. Se é vegana, o que é uma dieta vegana? Ela não tem nada de origem animal, tá? Nem mel pode, tá? Porque o mel é da abelha. Então, a alimentação vegana ela é completamente sem nenhum produto de origem animal. E ao contrário do que muitos pensam, sim, dá para comer comidas veganas bastante saborosas. Eu não sou vegana, não cheguei nesse nível de evolução, mas tenho amigas veganas e fazem comidas deliciosas sem nenhum componente de origem animal. Aí temos a alimentação vegetariana, né, que não come carne, peixe, mas tem consumo ainda de produtos de origem animal, como ovos, leite e derivados, tá? Tem a alimentação onívora, né? Que tá dentro dela carnes, vegetais, variando entre frango, peixe, carne de porco, carne de vaca. E tem também essa última predileção por carne vermelha, né? Que aí sim é a mais prejudicial. Eu, no momento aqui, estou no consumo onívoro, né? Sendo uma dieta onívora. Quase não como carne vermelha, né? Pouquíssimo frango, mais é peixe e ovos mesmo, enquanto proteína animal, né? Peixe e ovos. Não sei se vou conseguir virar vegetariano, pois gosto muito de peixe, né? Então, cada um de nós tem a sua questão alimentar, mas é sim um dos elementos da pegada ecológica. A questão da moradia também, a questão da moradia também é um desses elementos, né? A questão de quantos cômodos tem a sua casa, para você contar quantos cômodos tem, incluindo banheiro, lavanderia, enfim. Quantas pessoas moram na sua casa, né? Se você costuma retirar os aparelhos da tomada quando não está utilizando, isso até é uma dica de economia, sabe, gente? Sempre tirem os equipamentos porque eles acabam consumindo um pouco. Muitas vezes aquela luzinha que fica ligada ali também está consumindo, e além disso, tu evita que aquela chance maior de queimar os equipamentos em dias que temos instabilidade na rede em função de chuvas mais pronunciadas ou de raios, né? Lembrando que aqui São Borja é uma das áreas que mais temos raios no país, tá? Se você utiliza ar-condicionado, sim ou não, né? Se o seu chuveiro é elétrico, sim ou não. E se a iluminação dessa casa é composta, em sua maioria, por lâmpadas econômicas, sim, aqui em casa são todas lâmpadas econômicas, né? Todas lâmpadas de LED. O bom das lâmpadas de LED é que elas duram mais também, além de consumir menos energia. Se sente a diferença no valor da conta de luz. Então, em relação a bens, né? Quanto você gastou com roupas e sapatos no último ano? Eu acabei gastando bastante por motivos de mudei muito o meu tamanho. Então, sapato não comprei, porque não mudou o tamanho do pé. Mas o tamanho do corpo mudou bastante, então muitas roupas deixaram de servir e precisei comprar roupas novas, porque senão eu ia andar com as calças caindo, né? Eu não ia ficar elegante. Quanto você gastou com equipamentos eletrônicos para a sua casa neste último ano?
Bom, esse último ano ele foi bastante atípico, né, gente? Por motivos de pandemia, a gente passou muito mais tempo em casa. Então, algumas coisas que não faziam sentido ter, de repente tu acabou querendo ter. Tipo assim, eu não cozinhava tanto, então esse ano para mim fez falta ter um processador de alimentos, por exemplo. Então, eu comprei um equipamento que é 2 em 1, que tem o copo do liquidificador e o copo do processador, que aí tu já tem um motor só para 2 eletrodomésticos, então já melhora a situação. Né? Aqui no caso, esse quando você gastou com equipamentos eletrônicos, aí se refere a TV, DVD, aparelho de som, computador, enfim. Esses equipamentos todos que a gente sentiu bastante falta durante a quarentena, né? E muitos acabaram trocando, enfim, melhorando esses equipamentos para ter um conforto melhor durante a quarentena. Aí aqui, em quantos anos você costuma substituir os aparelhos eletrônicos de sua casa? Bom, eu substituo quando eles realmente estragam, né? Quando eles sofrem algum processo de avaria. Então, por exemplo, o meu último notebook durou 10 anos. Bastante tempo, né? O meu celular, ele sofreu um pequeno acidente, ele teve que ser trocado, né? Ele resolveu mergulhar, ele mergulhou, então, infelizmente, celulares hoje não são a prova d'água, né? Em quantos meses você costuma substituir esses aparelhos eletrônicos pessoais? Bom, quanto mais tempo ficar com eles, melhor, porém, esse ano tivemos alguns acidentes. Aí, continuando na mesma ideia de bens, né? É quanto você gastou nesse último ano em mobília, estofados, cortinas, tapete, eletrodoméstico, né, para sua casa. Então, esse ano, como eu falei, né, 2020, ele foi, as pessoas procuraram mais panelas, teve uma galera que comprou air fryer, teve uma galera que comprou o aspirador robô, nesses dois não comprei, mas a questão de mais panelas, porque tu tá mais em casa cozinhando, enfim, alguns equipamentos assim para cozinha acabam sendo mais, tu vê mais utilidade quando tu fica mais tempo em casa. Quanto você gasta mensalmente em remédios e outros equipamentos destinados a cuidados de saúde, né? E aí tu tem que pensar que dentro disso tá itens diversos, né? Além de remédios. Quanto você gasta por mês com revistas, jornais e livros, né? Revistas e jornais eu não compro eles impressos mais, né? A gente consegue ler facilmente hoje e ter acesso, até mesmo assinar jornais e revistas eletrônicos, né? O gasto maior é com livros mesmo, porque como vocês conseguem observar ali atrás, vocês conseguem observar ali atrás, a pessoa tem bastante livros, sim, né? E fazendo uma tese de doutorado, eles se tornam ainda mais necessários. E a última pergunta em relação a bens é quanto você gasta por mês com produtos de limpeza. Isso é uma falha aqui em casa também, por motivos de eu odeio esfregar coisas para tirar gordura. Então, aquele desengordurante da Mr. Músculo. Olá, Mr. Músculo me patrocina. Bem blogueira, né, professora blogueira? Então, tem alguns produtos que acabo usando em maior quantidade. O certo seria fazer a limpeza toda da casa usando vinagre, detergente de louça e bicarbonato, mas ainda não cheguei nesse nível de evolução, né? Pretendo ampliar o uso desses limpadores mais ecologicamente corretos. Aí chegamos na questão dos serviços, né? Quanto você gasta por mês em serviços de internet, TV, telefonia, incluindo a conta de celular. Claro que hoje muitas vezes com a função do WhatsApp, tu acaba comprando dados, enfim, né? Pagando. Tu acaba economizando bastante, né, em conta de celular, porque tu tem planos que tem esses dados já inclusos ou gratuitos, enfim. Mas a questão de serviços de internet, a internet se tornou ainda mais necessária. A questão de assinatura de TV ou Netflix ou coisas assim, esses streams também. 2020, 2021, espero que 2022 a gente volte à vida normal, vem vacina. Né? Então foi bastante usado. Quanto você costuma gastar mensalmente em restaurantes e bares? Bom, restaurantes e bares com a pandemia não, né? Eu anteriormente à pandemia até gastava, né? Eu ia bastante em restaurantes e bares aqui no município, durante a pandemia não.
Fiquei bem neurótica com o vírus e ficava sempre pensando que a pessoa que podia estar cozinhando poderia estar contaminada. Enfim, muito difícil isso, contaminar a comida, mas a minha neurose não me permitiu e eu acabei cozinhando sempre a minha comida e mudando muito meu padrão de alimentação durante a pandemia. Por incrível que pareça, minha alimentação se tornou extremamente mais saudável. Sei que a maioria das pessoas foi o contrário, mas sim, eu fiz uma mudança de hábitos bastante grande. Quanto você gasta por mês em shows, cinemas, baladas e outros serviços de entretenimento e recreação? Não temos, né, gente, por motivos de pandemia. Então, não rolou esse 2020. Quanto você costuma gastar mensalmente em cabeleireiro, salão de beleza, barbearia ou outros serviços de cuidados pessoais? Bom, eu aprendi a cortar meu cabelo sozinha, então eu cortei, né, eu corto meu cabelo. Se tá muito torto ou não, bom, o que vocês veem, que as pessoas veem é o que aparece aqui no vídeo, que parece estar retinho, né? Mas eu corto sozinha, né? Eu corto sozinha, compro meus produtinhos, faço minhas hidratações, minhas coisas todas. A questão aqui sobre o tabaco, né? Se você fuma, só sim ou não, né? Fuma ou não fuma. Lembrando que, obviamente, o cigarro, ele, além de causar mal para a sua saúde, ele também tem a questão toda do resíduo, né? Aquele filtro que demora um bom tempo para se decompor, né? Então, resíduo sim, é complicado. Não fumo, tá, gente? Em relação ao transporte aqui, qual o total de horas que você voou no último ano? Não, nesse último ano não voei. Gosto muito de viajar de avião por motivos de estudo da geografia e fico olhando o relevo de cima, fico enlouquecida. A primeira vez que eu voei, eu chorava de emoção de estar vendo o relevo de cima, né? Foi muito marcante, assim, eu olhava, mãe, olha aqui, e chorava, e as pessoas de certo pensando, essa maluca tá com medo, e eu olhava assim pela janela e tentava tirar foto com a minha câmera digital da antiga, e a pobrezinha da câmera fez umas fotos ridículas, mas enfim, adoro ver o relevo de cima, então gosto muito de viajar de avião, gosto muito de ir para congressos, mas por motivos de pandemia não tá rolando. Se eu possuo veículo motorizado, não tenho carro, não vejo porquê, né, ter esse veículo. Gosto, quando começou o Garupa aqui no município, eu fiquei muito feliz, porque em Porto Alegre eu usava muito Uber e lotação e transporte coletivo, né, ônibus. Aqui a questão do transporte coletivo é menos horários e tudo mais, então ou eu vou a pé, porque eu acho tudo muito perto, as coisas que eu preciso fazer, ou quando é um pouco mais longe, eu utilizo o Garupa. Quanto você usa o seu veículo para se deslocar, aí essa pergunta, mesmo tu respondendo que não tem veículo, ela aparece. Então, achei um pouco sem sentido, mas enfim, é problema da metodologia desse teste, porque em outros testes tu tem essa possibilidade de, se tu te desloca para o teu trabalho a pé, de bicicleta ou de carro, né? Então, conforme o site que a gente entra, tem outras variáveis, mas também dentro da questão do transporte, né? E se você costuma dar carona para colegas de trabalho e de estudo, então sempre tem carona, é ecologicamente correto da carona. Eu sempre fui a pessoa que pega carona, né? Com os colegas, tudo. Aí, para calcular a tua pegada ecológica, nesse site aqui, né, no link que eu deixei ali, tu tem que colocar teu nome, teu e-mail, sexo, profissão, e aqui eu já tinha, eu não sei porque ele preencheu automaticamente, ele entendeu direto. Meu computador deve estar dando a localização direto, né? Aí apareceu aqui a minha pegada ecológica, né, que é um pouquinho acima da média global. Não, a minha é mais acima ainda, ai que triste. Né? Mas isso se deu em função dessas compras de coisas que eu tive que fazer esse ano, né? Tipo, eu não contava com celular suicida, e essa questão de cozinhar em casa necessitou mais equipamentos e coisas, né, para que eu pudesse cozinhar. Então, a questão da alimentação, né, minha alimentação, se fosse vegetariana, seria melhor. A questão da moradia, a questão, até a minha moradia é pequena, é uma pessoa só, enfim, questão de bens, serviços, né? Então, a gente tem essas questões todas que vão influenciar na pegada. Aí, a ideia, assim, de redução do consumo, né? Um consumo consciente, que antes de comprar, reflita se você realmente precisa desse item. A ideia de compartilhar objetos de uso ocasional como ferramentas, né?
Quando eu morava em Porto Alegre, eu tinha minha caixa de ferramentas com furadeira, parafusadeira, kits de chave de fenda, uma série de equipamentos assim que eu gostava de ter, o nível, a trena, enfim. Aí, como eu mudei para cá, que é voltagem 220, meu pai herdou todas as minhas ferramentas. E eu, quando preciso, peço emprestado para a vizinha. Livros, revistas, filmes, discos, né? Hoje a gente usa muito pela internet essas questões, então dificilmente as pessoas têm livros físicos. Eu ainda tenho muito por motivos de grande parte dos livros que eu necessito para minha pesquisa. Eles não têm no formato e-book, né, que seria interessante, e muitos também não acho na internet formato PDF, então eu acabo comprando livro físico mesmo, mas sempre empresto caso precisem de livros, né? A alimentação, então, a questão de reduzir a carne vermelha, porque a carne bovina precisa de grandes áreas de pastagem. Carne bovina é sim responsável por grandes áreas de desmatamento no Brasil, né? E além da questão de evitar o desperdício, né? Consumir de forma consciente, comprar alimentos de forma consciente. Eu lembro que no início da pandemia muitas pessoas compraram muita comida, estocaram sem necessidade, né? Faltava papel higiênico no mercado, né? As pessoas se enlouqueceram. Aí, ainda em relação à pegada ecológica, né? A gente tem 3 divisões, assim, digamos, né? Que seria a pegada ecológica em si, como eu mostrei para vocês o meu teste, que espero que vocês façam os testes de vocês. A pegada de carbono também, né? Que vai impactar mais diretamente sobre o clima, e a questão da pegada hídrica também, com a ideia dos danos causados à hidrosfera, né, o conjunto de todas as águas do nosso planeta. E a ideia aqui, né, do recurso natural, que ele é processado, ele vai para o varejo, né, e chega no consumidor. Então, que o interessante seria que a gente conseguisse usar produtos sem grandes processamentos. Quando a gente fala em alimentação, isso é muito importante, de tu reduzir a quantidade de alimentos processados que tu consome, dos ultraprocessados principalmente, né? Os embutidos como um todo são péssimos para a saúde, e que tu possa consumir alimentos mais in natura mesmo. Desculpe. E isso vai acabar reduzindo também a tua pegada ecológica. Então, a pegada ecológica é essa ideia, né, da onde vem. Então, se a gente for pensar desde o final dos anos 70, né, a demanda da população por recursos aumentou bastante e o planeta não tem condições de dar conta dessa demanda infinita de consumo infinito, né? Muita gente diz hoje, mas olha só, a gente tem filmes para baixar pela internet. Sim, e que bom, porque antes se usava fitas VHS, que eram enormes, depois se começou a usar DVDs, teve até a época do Blu-ray, que no fim não deu muito certo, mas olha a quantidade de material que foi produzido e que hoje não é utilizado. E para onde vai tudo isso? Muito dessa composição toda é plástico, que demora muitos e muitos anos para se decompor. Então a gente tem que pensar sempre nessa questão do consumo, né? Eu preciso realmente de um canudo que eu vou usar ali por 5, 10 minutos. Eu preciso realmente disso ou eu posso simplesmente beber a bebida sem usar canudo? Professora, mas água de coco, como é que eu faço? Não sei o que, o coco. Tu sabe que tu vai tomar água de coco, tá indo pra praia, leva teu canudinho de metal, né? Leva teu canudo. Feliz, contente, leva teu canudo, né? Eu quando vou para congressos, principalmente no Nordeste, que é bem barato o coco na praia, eu levo meu canudo, tem uma escovinha que tu limpa por dentro. Poxa, se a gente leva, se a gente carrega, geralmente com a gente um chimarrão, né? A gente leva cuia, bomba, né? Térmica, erva, a madeira, não sei o que, custa levar um canudinho dentro da bolsa? Não custa, gente, não custa. Né? Então vamos começar a pensar nessas coisas todas, né?
Então, práticas para diminuir a pegada ecológica, né? Evitar o alto consumo diário de proteína animal, principalmente a carne, né? Esses industrializados, esses fast foods que vêm aí da embalagem, né? Pensar em tudo isso, porque vai virar lixo. E aqui nessa tabela a gente tem o consumo de água para produção de cada coisa. Olha só, para tu produzir 1 quilo de carne, são mais de 15 mil litros de água. Então, é muita água. Para tu produzir 1 quilo de frango, são 4.325 litros de água. 1 quilo de cereais já reduz, 1.600. 1 quilo de frutas cítricas, 560 litros. 1 quilo de tubérculos, né, raízes como alho, batata, mandioca, 287 litros. Então, vai reduzindo, compreende, a quantidade de água necessária para a produção. Então, a carne bovina realmente é um absurdo de água que vai. E aí a gente fala do todo o processo produtivo, tá, gente? Não é só a quantidade de água que a vaquinha ou o boizinho vai beber, tá? É desde a questão da irrigação da pastagem, muitas vezes. Se torna necessária a produção da carne em si, o abate do animal, ou lavar tudo, limpar tudo, todo o processo, tá? Quando falo 1 quilo, é 1 quilo mesmo. Se tu pegar uma bandeja de carne de 1 quilo no supermercado, por ali, para produzir aquela única bandeja, foram gastos 15.415 litros d'água. Pense nisso antes de comer carne. Aí, práticas para diminuir a nossa pegada ecológica, então. Pensar nos hábitos de moradia, de alimentação, de consumo, a forma como a gente se locomove. Tu que tem carro, tu precisa pegar o carro para ir na esquina, muitas vezes, para ir na padaria pertinho, no mercadinho pertinho. Vai a pé, dá tua caminhadinha, já, né? Já mexe o corpício. A ideia de viagens mais sustentáveis também, vocês sendo do turismo, vocês pensarem um pouco isso também, né? Pensando no transporte, na estadia, né? De como fazer isso, usar a mão de obra local, valorizar a mão de obra local, seja na pessoal que produz artesanato, seja a questão da comida típica, né? Valorizar o contato com a natureza, não só aquele turismo de consumo, tu não precisa de um turismo de compras, tu precisa de um turismo de experiência, que seja uma experiência que realmente teu cliente queira passar por aquela experiência de novo. A questão da coleta seletiva também, né, da separação dos resíduos e da destinação adequada. Muitas vezes a gente separa, mas a gente não sabe se esses resíduos vão para a destinação correta. A questão dos hábitos de consumo, né? Eu preciso ter 10 calças jeans diferentes? Não, eu não preciso. Eu preciso ter todos os equipamentos tecnológicos lançados no último ano? Não, eu não preciso. Além disso, quando tu faz uma festinha de aniversário agora, não, porque não dá para fazer aglomeração, obviamente, né? Foram 2 aniversários que passei eu e eu mesma, que droga, e uma live, né, com a família. Então era todo mundo carinhas no computador, né? Mas fico pensando no aniversário infantil, a quantidade de descartável. Balão, copinho, pratinho, isso, aquilo. Precisa de tudo isso, gente? Precisa? Será que realmente precisa? A questão da moradia também, né? Morar com amigos ou em comunidade, né? Eu confesso que para mim isso é um pouco mais tenso, né? Mas, enfim, procuro em outras coisas reduzir o impacto, né? Porque vivo a sociedade alternativa, para mim é meio tenso assim morar em comunidades, né? Mas essa questão que eu falei antes de desligar os aparelhos da tomada, reduzir o uso do ar-condicionado, procurar durante o dia usar a luz natural realmente, né? Utilizar a escada ao invés de elevador, tudo isso já ajuda. Buscar se a tua casa, o teu prédio, enfim, tem algum vazamento, corrigir isso, não usar mangueira para lavar a calçada, né? Joga ali uma água de balde, não precisa estar toda hora jogando água também, né? Varre ali, deu. Essa neura também, tem uma galera que acorda cedo para varrer folha. E essa questão da energia elétrica no Brasil, ela é produzida através de hidrelétrica. Muitas vezes as pessoas pensam, tem pouco impacto. Não, gente. Muitas vezes tu desloca comunidades, tu alaga grandes áreas para construir reservatório
para a hidrelétrica continuar funcionando. Então, tem um impacto bastante significativo, sim. A questão, né, de diminuir o uso do automóvel, né, como falei, fazer esse andar a pé, né? Obviamente agora a pandemia de máscara, por favor, a gente me dá uma raiva cada vez que eu vejo alguém sem máscara na rua. Eu caminhando com a minha PFF2, né, certificada pelo Inmetro, a máscara bonita que fica, mas é aquela coisa, né? É como eu digo para os meus alunos sempre, tu acha desconfortável usar a máscara? Tu já viu um vídeo de intubação? Eu prefiro usar a máscara. Me dá raiva de quem não usa máscara, eu tenho vontade de esfregar a cara da pessoa no asfalto. Tem. Mas eu não vou fazer isso porque eu não vou chegar perto da pessoa, né? Eu mantenho o distanciamento social. A fazer a revisão do veículo também, se tu tem carro, obviamente tem pessoas que trabalham em áreas mais isoladas, precisam do carro, né? Então fazer a revisão, procurar usar combustíveis alternativos, a questão do álcool, do gás natural, manter os pneus calibrados, manter os filtros em dia, né? Também para evitar a questão da poluição, dar carona para os amiguinhos também, né? Para evitar que mais gente tenha que pegar seu automóvel para se deslocar. E você, o que vai fazer para reduzir sua pegada ecológica? Então, eu vou pedir que vocês façam um teste, que vocês pensem o que dá para fazer na casa de vocês para reduzir essa pegada ecológica. Aqui no município a gente tem a coleta seletiva, então separa o lixo, vê que dia passa a coleta seletiva no teu bairro, coloca o lixo ali nos horários. A gente sabe que agora em período de pandemia muitas pessoas perderam seus empregos, então tem uma galera que está trabalhando como catador, então deixa separadinho já ali, latinha, né, coisas que a pessoa consiga vender, já deixa meio que separado ali para a pessoa, sabe, para evitar que remexa mais no resíduo. Se tu quebra um vidro, acomoda de forma que a pessoa que faz a coleta não se machuque, né? Pega uma garrafa PET, abre e coloca dentro. Se tu é como eu que não usa garrafa PET porque por motivos de aqui em casa não bebo refrigerante, enfim, pega uma caixa de leite, por exemplo, de Tetra Pak, nessas caixas Tetra Pak, lava ela e coloca ali dentro o vidro que está quebrado, né? Enrola de forma que a pessoa não vá se machucar, tá? Se organizem para isso, certo? Procurem avaliar essas questões ambientais, gente, porque planeta temos um só, certo? Aí aqui alguns livros que usei para pensar essa aula, alguns sites aqui, certo? E peço desculpa a vocês, pois ficou longa a aula, eu achei que eu ia fazer em meia hora, mas eu falo sem nunca parar. Então, espero que tu consiga assistir. E qualquer dúvida, preocupação, inquietação geográfica, pode me mandar por e-mail, que apareceu no início do vídeo, ou no Instagram, @geografialinda, certo? Então é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo.